Luke sempre foi um vendedor talentoso, mas o que realmente o diferenciava era sua sorte quase sobrenatural. Desde pequeno, tudo parecia conspirar ao seu favor. Encontrava clientes no momento exato, fechava negócios impossíveis e sempre estava no lugar certo na hora certa. Sua fama cresceu e muitos diziam que ele possuía um dom místico. Enquanto alguns admiravam seu sucesso, outros desconfiavam que algo maior estava em jogo. Mas Luke nunca questionava, ele apenas seguia seu caminho, fechando cada venda como se o destino estivesse ao seu lado. Até que um dia sua sorte começou a chamar a atenção demais. Quer então entender como você pode colocar a sorte e o azar ao seu favor? Então sim, bora! Alô, bebês, tudo bem? Aqui é Fael Campos e hoje com mais um episódio trazendo aqui para vocês um sistema mágico bem interessante que é o sistema mágico da sorte e o azar. Uma coisa interessante sobre sorte e azar é que muitas vezes a gente considera o que é sorte, o que é azar, simplesmente de uma percepção e comparação entre dois fatores ou duas situações diferentes. Simplesmente podemos colocar que uma pessoa deu muita sorte, algo que você desejava e a pessoa conseguiu, ou simplesmente azar quando a pessoa verbaliza alguma coisa e no final não acontece por consequências do destino. Então, devido ao fator sorte e azar ser muitas vezes algo muito mais abstrato e perceptível a nível comparativo, eu ficava me perguntando como será que a gente poderia considerar um fator de sorte ou de azar dentro de um fator de nível mágico ou criar um sistema mágico nessa ideia. Por isso, hoje eu vou trazer para vocês alguns tópicos interessantes e algumas discussões legais que você pode abordar se caso você queira fazer um sistema mágico relacionado à sorte e azar um pouco mais hard ou um pouco mais nebuloso. Então, de uma forma mais geral, sorte corresponde a uma sequência de fatores muitas vezes inexplicáveis que justificam uma soma de fatores positivos que levam a uma conclusão favorável para aquele que está usando como margem comparativa. Já no caso de azar, seria o extremo oposto, um conjunto de situações que não permite que algo aconteça devido a diversos fatores que vão influenciando e caminhando para um fator negativo, usando como comparativo a pessoa que o anseia. Considerando que existem então esses fatores negativos e positivos, lógicos e ilógicos, e essa soma de consequências, essa soma de ideias e possibilidades, como poderia então fazer um sistema mágico relacionado a isso? Primeiramente, se a gente considerar a primeira lei de Sanderson, onde a gente mostra o quanto é inteligível ou o quanto é entendível um sistema mágico a partir da sua importância narrativa, precisamos então imaginar o quanto essa sorte, esse azar, vai gerar fatores negativos ou positivos para a plot. Se a gente pega, por exemplo, a heroína, no caso heroína, ou até mesmo anti-herói, depende de como for o fator, mas no caso a personagem dominó, onde ela tem o poder da sorte. Simplesmente quando ela tenta fazer alguma coisa, ela simplesmente tudo no universo gira em torno para que ela consiga fazer aquilo. Porém, se você imaginar que a sorte que ela anseia muitas vezes são fatores que sim fariam, entre aspas, sentido que acontecesse, mas a probabilidade ela é muito menor. Então poderíamos considerar que sorte e azar, na verdade, seria uma leitura certa ou errada de probabilidades? Filosoficamente, até podemos considerar dessa forma. Tanto que muitas vezes, filosoficamente, a gente considera que a sorte, na verdade, é a desculpa daquele que não anseia para o sucesso de outra pessoa. Claro que se a gente considerar realmente esse fator filosófico de que, na verdade, a sorte é algo que você constrói, isso você leva para uma construção de fator de sistema mágico. Porque se a sorte corresponde simplesmente a um fator de coincidências que fazem com que você chegue em um certo ponto devido a um trabalho e uma leitura de ambiente, simplesmente sorte ou azar significa a manipulação, consciente ou não, de probabilidades. Tanto que muitas vezes as pessoas consideram que o poder da feiticeira escarlate não é necessariamente magia, mas sim o controle das probabilidades, e essas probabilidades fazem com que coisas surreais aconteçam. Não é que na verdade eu joguei o caminhão em cima de você.
Eu aumentei a chance daquele caminhão, ao passar em velocidade, gerasse uma movimentação de eixo, levantando e criando uma compensação e assim cai em cima de você. Ou no caso, eu não faço um piano aparecer ou cair, eu que na verdade estou considerando que dentro das possibilidades daquilo acontecer, aquilo aumentou e aconteceu. Então quer dizer que isso aumentou o meu azar, ou aumentou o seu azar, ou aumentou a minha sorte, ou aumentou a sua sorte? Esses fatores de controle de probabilidades ou leituras de probabilidade pode então ser considerado sim um fator mágico ou um sistema mágico se você assim o quiser. E legal disso é que a referência de o quanto um personagem pode ou não utilizar aquela sorte como uma suspensão da descrença ou não, aí vai da avaliação de você, escritor, você, escritora, para o seu sistema mágico. Podemos considerar que o nonsense pode ser um sistema mágico mais de um nível um pouco mais suave. Suave que eu digo no entendimento? Sim. Se a gente considerar, por exemplo, diversos cartoons, como no caso Papaléguas e Coiote, ou Pernalonga e Hortalino, por exemplo, é um fator de sorte. A chance do Papaléguas fazer o que ele faz é sorte, que é uma brincadeira de probabilidades. Da mesma forma que o Pernalonga faz o que ele faz de acordo com o controle das probabilidades. Alguns chamam de Toon Force, sim, que não deixa de ser um controle da realidade. Porém, se considerarmos que então sorte e azar simplesmente é o acúmulo de situações positivas ou negativas, muitas vezes ilógicas, o controle da realidade da probabilidade considera então sim um fator de sorte e um fator de azar. Então o Toon Force nada mais é do que uma forma de se mostrar de uma maneira um pouco mais cômica os fatores de probabilidade, sorte ou azar. Então essas discussões que a gente tem quando a gente pensa em fazer um sistema mágico relacionado à sorte ou azar, muitas vezes tem que relacionar o quão impactante aquilo vai ser para a plot, o quanto impactante vai ser para o personagem e o quanto você, escritor e escritora, pretende utilizar dessas informações, desses conceitos, para a construção da sua narrativa. Indiferentemente dos tópicos a seguir, onde eu vou abordar quais são os fatores de discussão que você deve associar quando for construir o sistema mágico, mas sim qual é o impacto que isso faz para a plot. Se simplesmente tudo vai ser baseado na sorte do personagem, não existe perigo, não existe nenhuma problemática, porque tudo vai ser resolvido da maneira muito mais criativa devido à sorte de tal coisa. A porta está fechada. Nossa, será que por acaso, por sorte, a pessoa esqueceu a chave debaixo do tapete ou simplesmente abri? Na verdade, isso nunca iria acontecer. No caso, o cara é o chefe de segurança. Como ele esqueceria debaixo do tapete? Então, é que por sorte, naquele dia, ele teve que sair correndo e quem guardou foi a esposa dele, algo que ele não faria nesses consentimentos. Então, claro, foi sorte do personagem, sim, mas o quanto essa sorte pode meio que afetar negativamente na história. Porque se o personagem tudo é resolvido pela sorte, o quão nos aproximado será com o personagem? O quão a gente vai se importar com a história, porque tudo e qualquer coisa que vai acontecer com ele vai gerar uma certa resistência de nós, leitores, porque ele vai resolver da maneira mais patética, ou mais fraca, ou mais chula, ou mais xoxa, porque sim, ele vai resolver na sorte. Eu vou usar a minha preguiça de roteiro, a minha vontade mínima de criatividade, justificando são azar ou sorte. Então o legal é que você, quando for imaginar a sua história utilizando o conceito mágico, sorte, o azar, cara, coroa, sorte, o revés, que realmente a utilização dela seja acumulativa ou não e gere problemáticas devido a essa soma de sorte, a essa soma de azar. Porque se no caso, como apareceu na introdução da história, o nosso Luke ele estava acompanhado da sorte a todo momento, porém o fato de resolver tudo na sorte chamou a atenção de coisas que não deveria. Talvez de magos, talvez de reis, talvez de entidades, talvez de deuses. Então qual é o impacto dessa soma de sorte gerar situações que possam ser pior?
E se essa sorte, na verdade, é uma manipulação indireta ou inconsciente da realidade, para que alguma coisa aconteça, algo precisa acontecer com a mesma força e intensidade. Então, se por acaso aconteceu de chegar um carregamento de dinheiro, por sorte, na conta do nosso protagonista, aquele dinheiro não foi criado do nada, não é um poder de materialização, é um poder de manipulação de coincidências e sorte. Então, quer dizer que de onde veio aquele dinheiro? De quem era aquele dinheiro? Para que servia aquele dinheiro? No caso, o cara fica rico e descobre futuramente que aquele dinheiro, na verdade, era um encaminhamento para uma região extremamente pobre e devido a esse extravio de dinheiro, fez com que uma região inteira morresse e o cara agora é um culpado indireto ou até mesmo direto, caso você queira considerar dessa forma, pela morte de milhares, milhões de pessoas devido a esse dinheiro. Então, o legal de você construir um sistema mágico que faça com que a sorte sorria para o seu personagem ou o azar chore para o seu personagem, você precisa criar situações que tenham o mesmo peso, que tenham as mesmas proporções e isso faça com que seja a sorte uma dádiva para o personagem, porém que tenha consequências, entrando na segunda lei de Sanderson devido aos limites dessa magia, que é o principal fator mais importante. Indiferentemente se essa magia teve como origem talvez um deus, uma maldição ou o que for, o que seja, mas precisa ter um limite. E se você não for colocar limites para essa sorte, limites para esse azar, você precisa imaginar as consequências diretas e indiretas para isso e crie uma certa moeda ou uma certa balança que gerencie esse poder. Quanto mais cabuloso for a sorte que ele tiver, mais um revés fudido pode acontecer. E o legal disso é que, pegando o exemplo anterior do dinheiro, fazer com que esse revés não caia nele, porque ele já é abençoado pela sorte, esse revés caia nas pessoas em volta, ou nas pessoas que ele ama, ou numa situação que faz com que as consequências precisam com que ele precise acumular cada vez mais sorte, acumulando mais um azar em outro local. Da mesma forma que, em contrapartida, esse acúmulo de azar gere uma situação de sorte acumulativa para outras pessoas, para outras regiões, para outros momentos. E essa brincadeira de sorte e essa balança é o que é o mais interessante para, primeiramente, fortalecer a suspensão da descrença, porque uma pessoa intocável não significa que ela seja imbatível, ela é apenas intocável. Mas uma pessoa que ela é forte fisicamente, podemos atacá-la espiritualmente, mentalmente, emocionalmente. Então, se a pessoa é blindada em todos os fatores, as pessoas em volta não. Então, será que um tiro nunca acertará a pessoa, mas pela sorte de não acertar, acerta, no caso, a barriga da esposa grávida? Ele teve sorte, não acertou. Só que a sorte se limita ao quê? Apenas ele, não ao ambiente em volta. Ou, no caso, coisas que estejam mais no seu foco direcionado. Vai ter um terremoto e o meu foco de sorte está no prédio onde estamos. Todo mundo vai sair sobrevivendo, mas toda a consequência negativa que aquele prédio deveria ter ocorrido vai acontecer em volta, fazendo, por exemplo, que apareça uma fissura tão gigantesca que ele pode até se safar devido à sua blindagem de sorte. Porém, todo o restante não. Ou até mesmo intensifique os seus arredores ou acumulativo temporal. Ok, você foi protegido pela sua sorte agora, mas daqui a um tempo, depois que aumentar todas as suas fichas de sorte, talvez a gente jogue para compensar todo esse peso da balança para cá, a balança do azar depois venha com muita força. E essa balança do azar pode ser, caso você queira fazer uma aventura fantástica e interessante, talvez num pós-vida, ele morreu e agora vai compensar toda essa sorte em uma pós-vida, seja ela qual for, um inferno, ou um mundo abissal, ou alguma missão que ele precisa fazer para compensar tudo isso. E essa é a brincadeira mais interessante quando a gente faz sistemas mágicos, que é as consequências, limites e fatores.
Vou colocar então que é uma entidade que está dando essa sorte para mim, ou para o personagem? Então beleza, vamos então pegar aqui qual é o preço disso depois. Ok, durante toda a minha trama vai ter isso, só que no último capítulo vai ter agora aquele face-to-face com a entidade da sorte ou a entidade do azar, onde nós trancamos por acaso um corpo ou alguma coisa. E isso que é o interessante para você fazer o seu sistema mágico baseado na sorte e no azar. Ok, Rafa, perfeito. Já entendi que o mais importante é saber quais são os pesos das consequências em cima da sorte e do azar. Então, se eu colocar um personagem que ele é sortudo simplesmente uma vez por dia, não cairia então num Deus Ex Machina? Não, calma aí. Deus Ex Machina, ele não vai ser impedido pela sua sorte e pelo seu azar. Se você faz um acúmulo de sortes que faz com que futuramente sugere um Deus Ex Machina, aí você tem que tomar muito cuidado para que isso não aconteça. Galera, o que seria um Deus Ex Machina para você que está chegando aqui e não faz ideia do que seja isso? Deus Ex Machina significa a resolução de algum problema recebido basicamente por uma divindade. Nos teatros antigos gregos, quando tinha uma problemática muito gigantesca e não era possível resolver, aparecia um deus, no caso um personagem, um ator, uma atriz, que seria esse deus, e esse deus vai resolver o problema basicamente retirado com a mão. É como se tivesse uma doença e arranca essa doença fora com a mão, ou o que seja. Então Deus Ex Machina é quando o autor, quando a autora pega o problema e resolve de uma forma tão absurda, numa conclusão tão nada a ver, que parece que um deus chegou e falou assim, agora não tem mais problema. Quando a gente faz um sistema mágico que tende a ser mais nebuloso, indiferentemente se é hard, indiferentemente se é soft, porque hard e soft basicamente corresponde à quantidade de entendimento e o quanto essa mágica interfere diretamente no sistema e na plot. Quando a gente fala sobre nebuloso ou racional, racional é quando a gente gera uma situação onde a explicação da coisa ela é tão forte que precisa de detalhes e você consegue criar uma linha de raciocínio mais direta. Não tem fatores abstratos onde simplesmente você pode considerar que não, tal coisa acontece desse jeito A, mas dessa vez aconteceu do jeito B por causa do amor. Mas não foi explicado antes. Mas agora acontece. Então, um sistema mais soft, ele tem como um princípio algo mais tranquilo, não cheio de regras. Porém, num ambiente mais nebuloso, essa magia tem um entendimento muito mais focado no abstrato e na falta da explicação. Então, se você utiliza o fator sorte ou azar no seu sistema mágico, mais levando para esse lado mais abstrato, a chance de acontecer um Deus Ex Machina é gigantesco. Então, como a gente consegue fugir desse Deus Ex Machina tendo um sistema mágico de sorte? Você colocando consequências muito pesadas que vão exigir algo que fuja do fator sorte, onde o personagem realmente vai ter que fazer, ser ou transformar-se. Para resolver Deus Ex Machina com o sistema mágico de sorte, quanto mais o fator narrativo de personagem, arcos de personagem serem mais bem desenvolvidos, você faz com que consiga aumentar o fator da resistência dentro da suspensão da descrença, porque você vai se aproximar tanto daquele personagem, entender o quão ele vai sofrer ou precisar se transformar para compensar essa sorte ou esse azar. Isso gera uma situação que você precisa resolver pelo personagem, não pela plot ou pelas situações que a plot vai gerir. Então essa aqui é a minha maior dica, principalmente para a galera que quer fazer mesmo esse sistema mágico. Ou você leva para um lado mais abstrato e essa sorte vira um pouco mais relativa, simplesmente com a pessoa achando coisas que não seriam tão fáceis, ou umas sequências de coisas boas aqui e ali, porém essas sequências precisam ter consequências. Mas se você quer considerar um fator um pouco mais explicado, um sistema um pouco mais hard, aí é interessante você dizer de onde veio essa sorte. É uma maldição, uma bênção, é de um demônio, de um contrato, é de um deus, é de um pacto, é de uma relação com uma divindade a partir de um fator temporal. Ele é uma divindade, por sim ou por não.
Então, quanto mais você explicar os motivos do seu fator mágico, mais fácil é evitar o Deus Ex Machina. Porém, quanto mais abstrato for, maior precisam ser as consequências narrativas e para o personagem, para assim você conseguir evitar que Deus Ex Machina aconteça e assim deixe seu sistema muito mais legal. Então, pessoal, essas aqui foram as minhas dicas de como criar um sistema mágico mais relacionado à sorte ou azar. Claro que existe um passo a passo, mas esse passo a passo funciona para qualquer sistema. Você simplesmente imaginar qual que é o fator que vai influenciar diretamente aquela narrativa, quais são as regras de funcionamento, simplesmente utilizando o que acontece, o que não acontece, o que é capaz, o que não é capaz. Defina os limites de onde é do mínimo ao máximo, qual é o mínimo que aquilo pode acontecer e se influenciar, e qual é o máximo que vai conseguir influenciar. Considera-se a origem dessa magia e quais são os fatores modulantes disso, e, obviamente, não criar algo em cima, mas sim reinterpretar os fatores. Se por acaso sorte é uma manipulação de probabilidades, como você pode reinterpretar isso? Uma leitura de cartas ou uma profecia pode ser considerado um fator sorte devido ao conhecimento prévio do que vai acontecer? Ou o azar de um personagem devido a uma maldição ou uma soma de coincidências? Então essa é a minha maior dica, que é narrativo. Sempre que você for colocar algo no fator sorte ou no fator azar, crie uma balança que equilibre o peso. Se vem uma sorte muito grande, vem uma consequência bem pesada. Se vem um azar muito grande, coloque um benefício bem pesado. Claro, se caso você queira fazer um arco de personagem extremamente de ascensão, essa sorte pode vir com mais força e as consequências virem menores. Quer fazer um arco de decadência? As consequências vêm mais forte. Então fica aí essas dicas para a construção de um sistema mágico nesse nível e coloque nos comentários. Você é uma pessoa com sorte? Você é uma pessoa com azar? Já utilizou o talento Luck no seu RPG? Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!